Bom, vamos falar rapidamente do IFR então, né? Rapidamente não, é o tema da palestra. É, bom, foi desenvolvido por Alice Wilder, é um famoso trader americano. Inclusive ele tem vários outros indicadores criados, né? SAR parabólico, Average True Range, Average Directional Index. Ele tem algumas médias móveis, chamada Alice Wilder também, que são médias móveis com cálculo diferenciado, né? Eu, uma vez, tentando entender o cálculo, eu vi uma similaridade dessas médias móveis com médias exponenciais, mas com um nível de Fibonacci, um múltiplo de Fibonacci para acima. Então, eu já tentei descobrir qual é a fórmula dessas médias móveis, mas ainda não consigo afirmar que é isso. Mas, enfim, esse cara foi bem prolixo aí na criação de indicadores, né? Nos Estados Unidos, né, no caso fora do Brasil, esses indicadores se chamam RSI, né? Então, quando vocês estiverem vendo algum gráfico, alguma ferramenta, alguma plataforma de análise técnica que não seja brasileira, vocês vão ver o indicador IFR como RSI, e esse indicador é um dos mais utilizados na análise técnica, porque ele realmente é muito fácil de interpretar, né? Não só pela visualização pura e simples dele, afinal de contas é apenas uma linha, né? Como também por esse setup, entre aspas, né, que está embutido no conceito desse indicador, que vocês vão ver nos próximos slides, que é a questão da zona de sobrecomprado e sobrevendido, ok? Mas esse indicador, a principal utilidade dele é justamente observar se uma tendência está ficando fraca, né, seja de alta, seja de baixa. Ou seja, se ela está chegando no fim, para a gente começar uma reversão daquela tendência. Esse oscilador, né, esse FR, ele oscila entre 0 e 100. Bom, vão ser pouquíssimos indicadores que eu vou colocar a fórmula aqui nessas palestras, até porque eu não quero perder tempo com fórmula, né? Eu quero ensinar a usar o indicador e eu gosto de ganhar dinheiro, eu não fico perdendo tempo com fórmula. Eu dou aula de opções, mas não sei falar sobre delta, teta, rho, gama, etc., mas não tenho a mínima ideia como é que se calcula. Não me interessa calcular Black-Scholes. As ferramentas estão aí aos montes gratuitas na internet calculando Black-Scholes para mim. Então, a fórmula para mim eu não tenho interesse nenhum em saber como é que funciona. Mas por que eu botei a do FR? Porque é interessante, porque pela análise da fórmula, que eu acho que a leitura mais correta, na minha opinião, de alguns gestores do IFR passou a ser feita aqui no Brasil, né, pela interpretação desta fórmula. Como é que se calcula o IFR? Né? Bom, vamos supor, aqui todos os meus exemplos são com IFR clássico de 14 períodos. Ou seja, eu vou pegar 14 dias, né, vou fazer o cálculo de 14 dias do IFR. Então, eu vou acumular no meu IFR, eu vou ter duas caixinhas onde eu vou acumular pontos de alta e pontos de baixa. Se eu tenho um fechamento positivo, né, na minha caixinha de pontos de alta, eu pego a diferença de hoje com a diferença de ontem, ou seja, os pontos que realmente subiu. E eu somo, acrescento nessa caixinha. E nesse dia, na caixinha de pontos de baixa, eu não acrescento nada. Se eu tenho um fechamento negativo, na caixinha de pontos de alta, eu boto zero. Já na caixinha do ponto de baixa, é o fechamento de ontem, né, não diferentemente do de alta, é o fechamento de ontem menos de hoje. Essa diferença eu boto na caixinhas do ponto de baixa. Né? E o que seria a força relativa? Né? A razão entre pontos de alta e pontos de baixa. E para isso ficar numa zona, né, entre 0 e 100, um oscilador, aí tem essa fórmula aí do IFR, que é o 100 menos 100 dividido por 1 mais a razão de pontos de alta e pontos de baixa. Vou parar por aqui, que a ideia aqui não é ficar destrinchando fórmula. Mas por que eu mostrei essa fórmula para vocês e expliquei? Porque a leitura que eu acho mais eficiente dos indicadores, não que a leitura clássica funcione, é a leitura onde a gente busca identificar, né, quem está dominando aquele ativo, aquele papel, aquele índice, etc., naquele momento. Ou seja, se eu tenho um FR de 50, eu tenho equilíbrio entre compradores e vendedores. Se ele é maior que 50, compradores com mais força. Se ele é menor que 50, compradores com menos força. Simples assim, ok? Mas vamos ver a leitura clássica do IFR, já que é a que todo mundo conhece e não tem como não abordar, até porque ela também funciona, apesar do que ela tem muitas armadilhas nessa utilização, tá ok? Bom, leitura clássica do IFR, qual é? Quando o IFR está acima de 70, né, já começa a entrar numa zona
que a gente chama de sobrecomprado, né, onde a gente já pode ter uma possível exaustão, né? E o oposto é verdadeiro. Quando ele chega na zona de 30, ele já pode estar super vendido ou sobrevendido, né? E possivelmente pode vir uma reversão por aí. O problema é que muitas vezes, quando a tendência é muito forte, ele passa dos 70 e fica lá. Vai para 80, vai para 90. Aí de 90 ele cai para 80 ou para 70, depois volta para 80, para 90. Ou seja, ele fica naquela faixa lá de cima, né? E se você muitas vezes opera esse tipo de setup, né? Bateu no 70, virou para baixo, vende, é um stop atrás do outro numa tendência forte, ok? E esse é o setup clássico. Muita gente opera dessa maneira IFR. Foi para a zona de sobrecomprado, reverteu, voltou para dentro, é venda. Eu acho que funciona esse setup também, essa técnica, essa leitura, desde que você acompanhe no preço, ou seja, bateu lá no 70, virou, perdeu um fundo no preço, rompeu um suporte, armou um pivôzinho de baixa, ou, sei lá, deixou uma estrela cadente num canal de alta, na linha de retorno, ok, é venda, acho que é válido, né? Eu acho que se você utiliza stop, tem disciplina, tudo é válido, tudo é válido. Então, essa é a leitura clássica, né? O papel bateu lá na região de 70, virou, provavelmente uma venda, mas recomenda-se fazer isso com análise do preço sempre. E o oposto é verdadeiro lá na região de 30. Bateu nos 30, entrou na zona de 30, 30, 28, 25, virou, passou a subir, sinal de compra. Desde que o preço também esteja te dizendo isso, ok? Bom, essa é a leitura mais clássica do IFR. É a leitura que eu acredito que quem está aqui nos acompanhando já conhece. Bom, um detalhe que eu já vi de alguns analistas, né, analistas de renome inclusive, mas determinados ativos é diferente. Determinados ativos, o IFR é de zona de sobrecomprado, ativos que a tendência são mais fortes, sobrecomprado é nos 80 e sobrevendido é nos 20. Eu já vi ativo que não, esse ativo é deslocado 10 pontos para cima. Então, sobrecomprado é no 80, sobrevendido é nos 40. Por exemplo, Gerdau, uma vez eu li sobre isso na Gerdau, anos atrás, há 10 anos atrás. Mas aí você vai naquela linha que eu detesto, que é de complicar as coisas. Imagina se para cada ativo você vai ter um setup diferente para o IFR. Não, tal ativo é de 20 a 80, tal ativo é de 30 a 70, tal ativo é deslocado de 10 para cima, de 40 a 80. Bicho, não funciona. Análise técnica... André, Oi. não, sem falar que existem momentos diferentes de tendência para diferentes ativos, né? Então você pega o momento da Petrobras agora, é completamente do momento diferente do momento de Petrobras há 2 anos atrás. Então isso, se você for ficar fazendo para cada um, ainda mais que a gente tem hoje 150 ativos que a gente opera, a gente vai ficar só por conta disso, né? É um absurdo, né? Não, e tem toda a questão aí de correlação, né, desses papéis, principalmente blue chips, como você mencionou, Petrobras, Vale, com o próprio Ibovespa, enfim, eu acho que se a gente começa a complicar, né, e tentar determinar, não, mas agora, por exemplo, uma discussão que eu tive no outro dia com alguns analistas, né, gráfico ajustado, não ajustado, não, tal ativo eu uso ajustado, tal ativo eu uso não ajustado por dividendos. Enfim, não dá para ficar trocando essas coisas, fazendo esses ajustes finos, né? Eu acho que eu já tive essa vontade, esse desespero de, não, para tal ativo, as médias que cruzam mais eficientes sei lá, 23 com 45. Para ativo tal é 18 com 36. Enfim, eu não acredito mais nisso. Eu acredito na análise técnica clássica, limpa, simples, né? Usando algumas ferramentas que estão aí para isso, para nos subsidiar com mais informações, tirar uma dúvida, né? Fazer uma prova dos 9 aí, se o preço realmente, a gente está vendo aquilo, se ele pode estar, talvez, querendo nos pregar uma peça. Bom, passando dessa leitura clássica, vamos ver a leitura que eu acho mais interessante do FR. Essa leitura, né, nos meus tempos de CMA, meu colega que dava aula, acho que acredito que ainda dê aula na CMA, de análise técnica, o Riva, inclusive eu aprendi esse setup, essa leitura. Desculpa, vamos voltar, eu tenho aqui um slide dando exemplo ainda de super comprado e super vendido. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui.
Aqui, por exemplo, ó, não sei se... André, tá visível? Tá bem claro o slide ou tá pequeno? Eu só não consegui ver o ativo, mas a gente está conseguindo ver aí a linha de cima preta, o azul escura é a de 70 e embaixo a vermelha de 30, né? Isso. E aqui o ativo é a LLL3, né, América Latina Logística. E aqui, por exemplo, eu tenho o IFR e eu botei cruzamentos médias móveis, só para a gente dar uma olhada, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui as médias se cruzando, né? E o IFR, inclusive, tocando aqui na zona de 70, ou seja, a média se cruzou, subiu, de repente o IFR toca na zona de 70, tem um dia de queda, né, depois mais um outro aqui, esse quase que um martelinho aqui na média móvel azul, e o IFR tocou na zona de 70 e passou a cair. Passou a cair. Se você vende aqui por conta desse setup, nossa, ele tocou no 70 e virou. Você é estopado. Se você bota stop aqui no topo de cima, você é estopado, né? E, por exemplo, as médias móveis foram se cruzar só aqui em cima. Só aqui em cima. Ok? Então, aqui, médias móveis e IFR não falaram igual. Não, elas estão divergentes, né? Estão dando sinais em momentos diferentes, né? Aqui, por exemplo, nós já temos outro sinal de compra, por exemplo, cruzamento de médias e o IFR subindo. Aqui, sinal de venda no IFR. Se você espera para vender ele tocar no 70 e voltar, você está até agora esperando. Está até agora esperando. Aqui eu já tenho o toque na zona de 30 e depois o cruzamento, legal. Aqui deu uma entradinha. Beleza? Os dois estão falando mais ou menos que juntos, né? Com uma diferença de 2, 3 dias. Logo depois as médias se cruzam. O EFR ainda não chegou na zona sobrecomprado. Você saiu fora da operação? Não sei. A análise técnica também tem essa questão de gosto, né? Cada um opera de um jeito. Aqui deu outro sinal de compra, por exemplo, cruzamento de médias móveis. E aqui, olha só, olha a questão da tendência forte. Ele entrou na zona de 70, cruzou, embicou, passou para dentro da faixa abaixo de 70. Pelo IFR, uma baita sinalização de venda. E no gráfico? Nada. Né? As médias até se cruzaram. É aquela questão de consolidação. A média se cruza dando venda, se cruza dando compra, e você só tomando stop, só tomando caixote na cabeça. Ou seja, por isso que eu não gosto de operar dessa maneira, com esse tipo de setup. Médias móveis se cruzando, IFR batendo na linha e voltando. Eu gosto de olhar o preço. Se a média móvel me ajuda a sinalizar uma direção, se o IFR ajuda a me sinalizar uma exaustão de tendência, lindo. Mas eu quero ver o preço dizendo se é para comprar ou para vender. Né? Essa é a maneira que eu gosto de operar. Agora vamos àquela visão, então, que eu estava comentando, que eu aprendi com meu colega lá na CMA em 2007. Essa leitura, né, ele, por sua vez, aprendeu com um gestor de fundos chamado Walter Mundell, né? É um gestor brasileiro de fundos. Parece que ele é casado com a Ana Paula Padrão, uma jornalista que eu acho que, para quem gosta de economia, foi a nossa musa durante muitos anos, né, até ela sair da Globo. E o cara é fera, o cara usa análise técnica também, e ele fez essa leitura, né, provavelmente ele deve ter analisado aquela fórmula que eu mostrei para vocês, e ele viu que a zona de equilíbrio é na zona de 50. Ou seja, acima disso é força compradora, abaixo disso é força vendedora. Ponto. Acabou. Ah, mas você vai usar isso como setup? Você até pode usar isso como setup. Você até pode, aqui nessas setas que eu coloquei, usar essa passagem, né, de uma área de compra para a área de venda como setup de venda ou setup de compra. Eu não recomendo. Mas eu já conhecendo a freguesia, eu sei que vai ter um monte de gente já botando linha de 50 nos ativos e tentando fazer backtest de hoje para amanhã para operar dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta. Corto o meu dedo mindinho e me candidato a presidente do Brasil se isso não acontecer. Bom, então, isso pode ser um setup? Pode, mas eu acho que é mais interessante isso aqui servir como um indicador, né? O IFR, na verdade, não é isso? Um indicador? Então, um indicador de força de compra e força de venda. Ou seja, acima de 50, compra. Abaixo de 50, venda. Força vendedora, né? Não é compra, né? Vocês vão interpretar como call de compra. Não é call de compra. É força compradora. Se o preço te der uma call de compra, como deu aqui, por exemplo, né, segunda grande seta azul, que ele rompe o topo anterior, né, ele dá uma consolidada e rompe o topo anterior, né, e o FR passa para cima de 50, inclusive a média também se cruza, né,
é uma belíssima de uma entrada, né? Você está usando a análise técnica clássica, rompimento de topo, depois de uma consolidação, a média se cruzou, ou seja, isso te dá mais uma indicação de força, e o preço, né, passou, o FR passou para 150. O que mais você precisa? MACD também dando compra, Trix dando compra, ADX dando compra, só falta querer que eu aperte o botão para vocês também no Home Broker, né? Ou seja, a gente tem que ter confiança na nossa análise, ela tem que ser limpa, tem que ser tranquila, tem que ser fácil. Né? Quanto mais pelada, melhor. Usar um indicador ou dois, ok, lindo. Mais do que isso, você vai se atrapalhar. Ok? E a única maneira de você operar com segurança, né, além da experiência, é claro, é o uso do stop. Então o stop é a tua garantia de que se a tua análise estiver equivocada, você continua no mercado aí para operar no dia seguinte. Né? Principalmente quem opera futuros. Quem opera futuros é loucura operar sem uma boa gestão de risco. Então aqui nós temos vários momentos, por exemplo, aqui até as médias móveis se cruzaram, até a análise técnica chegou a armar um pivô de baixa e confirmou esse pivô de baixa. Nesse caso também, até o IFR também acabou dando uma confirmada, né? Mas depois o IFR voltou para a zona de 50 e o papel foi embora. E aqui, ó, quando a gente teve os cruzamentos das médias novamente, o IFR continuou firme e forte acima do nível de 50. Ou seja, foi um momento de respiro, de alívio do mercado, ou talvez um momento de acumulação para os traders, para os profissionais aumentarem suas posições e depois deixarem o papel ir embora. Tá ok? Então essa é a leitura clássica do IFR. A leitura clássica, desculpa. A nova leitura que eu faço do IFR já há pelo menos 7 anos, 8 anos, e que, pelo que esse meu colega da CMA, é uma leitura que foi criada por vamos dar o crédito à pessoa, por um gestor de fundos chamado Walter Mundell. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova abordagem, eu acho que é bem interessante. Aqui eu tenho alguns gráficos, né, mais recentes, que eu capturei inclusive hoje, para colocar aqui. Não reparem nos rabiscos, né, eu vou utilizar eles em outros exemplos mais à frente, mas aqui eu tenho, por exemplo, o IBOV, né, na zona de sobrecomprado, desculpa, na zona de abaixo de 50, né, a zona de vendedor com mais força, e o IBOV aqui na zona acima de 50. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, né, esse momento que o IBOV ele entra na zona de abaixo de 50 novamente, né? Aqui em cima ele ainda estava, né? Ele acabou rompendo esse fundinho anterior e o IFR passou para baixo de 50, ou seja, ele está confirmando, né, esse topinho duplo com a perda desse suportezinho do fundo anterior, confirmando aqui com força vendedora, né? Eu tenho mais alguns exemplos. Aqui, por exemplo, na verdade aqui são exemplos mais de divergência que eu vou mostrar mais adiante. Mas aqui eu tenho, por exemplo, um momento aqui na Petrobras, durante todo esse canal de alta, o IFR passou boa parte do tempo acima do nível de 50. Né? As 3 vezes que ele deu uma embicada aqui embaixo, foi quando ele veio buscar a linha de tendência de alta, né, vindo da linha de retorno. Né? Então eu acho uma leitura bem interessante para se acompanhar, que é utilizar o IFR, né, como um divisor de águas entre touros e ursos. Deixa eu ver, temos aqui Uzi Minas, né, olha que bonita essa Uzi Minas. Né, ela rompeu, né, esse topo com gap, um belo de um gap, né, rompeu também uma LTB que não está mais traçada aqui, que eu já apaguei, e aqui o IFR deu essa pancada para cima da zona de 50. E aqui ela ficou até semana retrasada, se eu não estou equivocado. Ok? Ou seja, enquanto ele estava neste canal de alta, o IFR continuou dentro da zona de 50. Ok? Acima da zona de 50. Ok? E aqui nós vemos o IFR perder a força compradora, né? Passando abaixo de 50, e é justamente aqui quando a gente perde este fundinho, né, que era um suporte, bem como a própria LTAzinha desse canal que a Uzi Minas fez. Ou seja, o IFR aqui está servindo muito bem como um indicador de força vendedora. Precisava disso para vender Uzi Minas? De jeito nenhum.
nós temos aqui uma formação de triângulo descendente, que é um padrão baixista, né? Papel perde a LTA e bal, perdeu a mão pivô de baixo e voltou, e passou a cair. Precisa do IFR para isso? Não. Mas não é confortável, não é reconfortante você ver um indicador te dizendo que os vendedores estão com força agora? O preço já está te dizendo isso, está explícito. Mas tem um indicador te suportando, te apoiando nessa tomada de decisão, que é vender os em Minas quando perder o suporte. Eu acho que essa, mais uma vez, é a maneira mais inteligente e interessante, né, e lucrativa de se usar os indicadores. Bom, aqui mais um exemplo de IFR, né, colocado na zona de 50, né, na linha de 50, no nível de 50, e aqui nós temos a BBAS3, né. A partir deste ponto aqui, não sei se vocês conseguem ver o cursor, dá para ver o cursor, André? Aqui em setembro de 2013? Tá dando para ver sim, André. Então, aqui o cursor, nesse momento, ele ficou acima da zona de 50 e ficou boa parte do tempo sobre essa área, né? Por duas vezes no início da tendência, né? Eu acho que quando a gente fala de onda 3, né, a vantagem de operar onda 3 é justamente por isso, porque é aquela onda forte, né, aquela onda que vai embora. A onda 1 é aquela onda, às vezes, que os profissionais, né, só os profissionais estão entrando, seja porque têm insider information, seja porque são fundamentalistas que entram pesado com dinheiro e viram pela massa fundamentalista, que está dando compra porque chegou num nível baixo de, sei lá, de PL ou qualquer coisa parecida, e a gente que é analista técnico, né, a gente vai no vácuo desses caras, né? Só que eles têm suas manhas, né? O profissional, quando ele acha que o papel já apanhou muito, está na hora de entrar, ou que as condições macroeconômicas são propícias para aquele setor, para aquela ação, eles querem entrar com muito dinheiro, né? E eles têm técnicas, têm robôs para isso, têm ferramentas, algoritmos para comprar, vender, e no final tem um saldo positivo de compra, e com isso o papel não se movimenta muito, né? Anda muito de lado, é o que a gente chama de acumulação, e daqui a pouco ele sobe, cai de novo, e os caras só se enchendo. Nessas horas, a onda 1 é muito ruim de trabalhar, é muito ruim de entrar. Por isso que a gente gosta de operar, né? O André fala muito da onda 3 por causa disso. Porque a onda 3 aqui vai embora, né? Os grandes tubarões já se entupiram daquele papel e soltam o freio de mão e vai embora. A gente tem que entrar nesse momento, né? Então aqui você vê que o FR deu várias vezes. Ele passou para a zona de 50, para cima da zona de 50, para depois para baixo da zona de 50. E quando realmente a gente começou a ter topos de fundos ascendentes, que aí ficou clara a tendência de alta, que ele rompeu este topo aqui e foi embora. E o FR ficou o tempo todo acima da zona de 50, dando tranquilidade e segurança para o nosso trade, para a gente manter a posição e não sair na primeira quedinha, 2 dias de queda que o papel possa ter dado. Ok? Bom, essa é a leitura que eu queria mostrar do IFR nível de 50, ok? Para vocês. Alguma pergunta até agora, gente? Para essa leitura, acho que não é todo mundo que conhece. O André, o chat está bem movimentado aqui, mas tem mais comentários, né? Primeiro o pessoal está querendo saber se o IFR é o mesmo que é o RSI 14. Na verdade, você já falou que sim, né? Sim, a mesma coisa, o RSI em inglês, né? Relative Strength Index, né? Ou seja, índice de força relativa em inglês. Tá, o novato também está... Oh, desculpa, André. O novato está perguntando se esse é o Wilder ou o Cutler. Você já falou, é o Wilder, né? Wilder, então acho que é só isso mesmo. Então, fique à vontade para continuar aí. Eu vou parar um minutinho aqui, André, e 1 minuto eu já estou de volta aqui, tá? Tá bom, só uma curiosidade, André, já que eu não tô visualizando o chat. Algum comentário a respeito dessa leitura dos 50, né, de como uma leitura alternativa para a leitura clássica do 30 e 70? Não, por enquanto ainda não, mas o Rubens Soriano está fazendo uma pergunta, tá? E Rubens, bom, primeiro boa noite aí, abraço. O Rubens é amigo já antigo, de velha data. O MACD é o próximo assunto, ele está falando, entendo então que o FR seria uma confirmação de algum outro indicador que uso, no meu caso o MACD e MME, média móvel exponencial, né? Sim, você pode usar, eu tenho até nos meus layouts, eu tenho o MACD, OBV. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é o que eu uso, né? Se alguém chegar para mim e falar, eu quero o indicador, sei lá, XPTO,
eu vou ter que estudar, porque, e mesmo assim, uma coisa é você ensinar o que você utiliza há anos, outra coisa é você pegar livro, estudar e dar aula, né? Eu prefiro mostrar o que eu uso, e realmente MACD, FR, OBV, são indicadores que eu utilizo no dia a dia em busca dessa confirmação. Então não é que o IFR vai confirmar o MACD, na verdade eu acho que eles são separados. Eu acho que os dois podem confirmar o preço. Então, se você tem o MACD e o FR confirmando, a tua tomada de decisão fica muito mais tranquila, né? Você vai com menos medo de errar. Agora, o que vai realmente te proteger é o stop, né? Nem sempre a coisa funciona como a gente quer, né? Exato. Tem o aluno tá falando, só fiquei triste porque eu usava o 30 para entrar e 70 para sair. Na verdade, você tem que ficar feliz, né? Você vai parar de perder dinheiro, que isso aí é 30 e 70. Quando você faz backtest, você já deve ter feito, André, não tem como ganhar dinheiro, é muito difícil. Você acaba perdendo se usar só isso. Agora, Não, tem aqui mais, mesmo, tem mais. nesse aqui, olha só, quem entrou aqui numa venda aqui no Banco do Brasil, nesse ponto aqui, opa, deixa eu voltar, que entrou nesse pontinho aqui, que bateu no 70 e bicou para baixo, na verdade bateu no 80 quase e bicou para baixo, fez a venda aqui, né? E aí ainda olha a linha de retorno, é uma venda que até talvez eu pudesse fazer, né? IFR batendo 70, a linha de retorno agora vai voltar para a linha de tendência de alta. E, né, no entanto, deu stop, ou seja, o IFR aqui te traiu, ou seja, ele continuou, né, nessa região aqui entre 70 e 80 e o preço subindo, dando alarme, dando mais de uma vez sinal falso, né? Aqui deu dois sinais falsos de venda. Tem o pessoal comentando que essa leitura de 50 é muito boa, André, e tá perguntando também para matar, tá? Uhum. Duas coisas. Primeiro, se dá para usar com mini índice, né? E segundo, como inserir esse indicador 50 no gráfico, né? Se você pudesse, é muito Eu, vou- simples, eu mas se posso, eu pudesse. posso mostrar, eu já usei, já tradei, inclusive já sabe quando aqueles meses que você tá indo bem pra cacete, que você quer inventar moda, que você quer brincar, né? Eu já tive dia de operar mini índice, né, no caso cheio, só usando o EFR de 50. Para cima, compra, para baixo, venda. Sabe? Tipo assim, vamos ver se só fazer isso dá dinheiro, né? Se perguntarem se deu, eu não tenho a mínima ideia, não lembro. Isso aí tem anos que eu fiz isso. Foi, sei lá, acho que foi 3 anos atrás. Mas é coisa de ideia de jirico, né? Para testar um setup, né? Às vezes eu fazia isso, tá? Vou testar um setup novo, vou operar só IFR no índice. Mas funciona em qualquer coisa. Claro que quanto mais liquidez, melhor. E índice tem uma baita de uma liquidez. Então, com certeza funciona. E funciona também em qualquer, não sei se já perguntaram isso aí, André, em qualquer tempo gráfico, né? Funciona no diário, funciona nos 60, funciona nos 15, funciona nos 5. Mas assim como quanto mais liquidez melhor, quanto mais tempo melhor. Então, qualquer indicador, na verdade, qualquer setup funciona sempre num tempo maior do que num tempo menor. A vantagem do tempo menor é que os stops são mais curtos. Mas eu acredito que vai se tomar mais stop num gráfico de 5 do que, por exemplo, num gráfico de 15. Beleza. Então, Ok? André, segue o baile aí. Eu volto em um minuto, tá? Fechado. Pessoal, então agora eu vou partir para a leitura do FR que eu mais gosto de fazer, que são as leituras de divergência. Inclusive, esse meu colega que eu mencionei da CMA, ele só, não, quer dizer, não é que ele só opera divergência, mas eu acho que ele tem uma grande tara, né, uma grande linha de operacional, que é operar divergência. Ele, inclusive, tem uma frase que eu acho muito bacana que ele utiliza, que ele fala o seguinte: quem opera divergência na bolsa não passa fome. Ou seja, ele fica só em busca de divergência nos ativos. Tá ok? E o que é uma divergência? Divergência de alta e divergência de baixa. Bom, uma divergência de alta é quando o preço do papel, do ativo, né, ele está caindo, ou seja, fazendo topos e fundos descendentes, conforme a gente vê aqui, né, papel caindo, ó, topos e fundos descendentes. O que é uma tendência de baixa? É isso, topos e fundos descendentes. E o indicador, no caso IFR, pode ser o MACD, pode ser o ABV, o indicador está fazendo fundos ascendentes. Então aqui, enquanto o preço faz topos e fundos descendentes, mas o mais importante, ele está fazendo fundos descendentes, o indicador está fazendo fundos ascendentes. Isso é uma divergência de alta. E existem, a gente pode até classificar as divergências como divergência de alta forte, divergência de alta moderada. Eu acho que eu tenho até alguns exemplos aqui. Por exemplo, o preço está fazendo fundos descendentes, o indicador está fazendo fundos na mesma altura. É divergência? Sim, uma divergência moderada.
Agora, uma divergência forte é justamente essa. Fundos descendentes no preço, fundos ascendentes no indicador. Ok? Bom, aqui, por exemplo, vamos lá, MRVE3, olha, aqui uma divergência forte, ó. Fundos descendentes, fundos ascendentes no FR. Depois ele acumula, de novo ele faz uma outra divergência aqui nesses fundos, na mesma altura, e aqui o IFR continua subindo. Continua subindo. Aonde você vai comprar? No IFR, não. Só vai comprar a hora que o preço disser para você que é para comprar. Por exemplo, na hora que você tiver uma formação no pivô de alta. Por exemplo, você está vendo essa acumulação, IFR subindo. Nesse dia ele abre com esse gap razoável aqui em cima, né? Aqui nessa região depois dessa acumulação, rompendo essas máximas aqui, essa semaninha de acumulação. Você pode comprar aqui, não está errado, né? Usar o gap talvez de stop, usar o fundo anterior como stop, ou então você continua acompanhando, você vai ver que ele vai subir, vai cair, vai romper esse topo fazendo um belo de um pivô de alta, né? E a FR já está na zona de 50, ou seja, a análise técnica é clássica, nessa hora a FR até já perdeu utilidade, ele está simplesmente confirmando a força dos comprados, né? Mas aqui, nessa situação desse rompimento, dessa consolidaçãozinha, né, que durou aí uma semana, 2 semanas, com gap, né, o que a gente poderia chamar de gap de fuga, inclusive, a gente já vem vendo IFR sinalizando divergência já aí há quase 3 meses. Ou seja, o mercado, o MRVE vinha caindo, divergência forte aqui, né? Aí passou justamente por uma acumulação, por alguma razão, talvez insider information, alguma análise fundamentalista de mais longo prazo, analisando o movimento positivo para as construtoras, enfim. Os profissionais, os grandes investidores, os grandes fundos institucionais compraram muito o MRVE e o IFR entregou essa movimentação, entregou essa acumulação, mostrando força compradora. E no momento que a gente tem realmente um sinal gráfico, né, confirmando isso, como por exemplo, esse rompimento com gap, pronto, batata, compra com gestão de risco, botando aí uma parte pequena do seu capital, stop no fundo e seja feliz. Ó. Olha que belo movimento que o MRVE deu depois dessa sinalização de divergência do IFR. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Olha aqui, por exemplo, Petrobras, né? Agora que está, olha como é que ela apanhou. Isso aqui eu peguei hoje esse gráfico, né? Olha que coisa feia, a perda desse fundo aqui. Mas vamos voltar para a Petrobras antes dela ficar feia, quando ela estava num canalzinho de alta que chegou até a romper a linha de tendência de baixa de longo prazo, né? Olha, ela vinha caindo, depois de testar a LTB de longo prazo, ó, por 2 vezes ela caiu forte, né? Veio lá dos R$ 21 para a casa dos 15 de novo, ou seja, estamos falando de quase de 25% de queda. Mas olha só, esses 2 fundos aqui, como é que são descendentes, o IFR sinalizando uma bela de uma divergência de alta. Que horas você entra? Você entra porque o IFR está sinalizando divergência? Claro que não. Mas você vê esse micro pivô aqui de alta, né? Inclusive, ó, parecido com o MRVE, deixando um gapzinho, por que não entrar aqui com stop aqui no fundo anterior, desse pivôzinho, desse calcanhar de pivô aqui. Olha como é que essa entrada foi bonita. Olha que pedação de alta se pegou na Petrobras. Né? Se estiver operando divergência, né? Quer operar uma trava de alta com opções da Petrobras? Lindo, olha só. Com bastante segurança, tranquilidade. Se você for traído pelo FR pelo preço, você está travado, olha, sem problema nenhum. Né? Por isso que é legal a gente conhecer bastante de análise técnica, de todas as ferramentas disponíveis, para poder montar a estratégia mais adequada para a situação. Eu concordo que aqui talvez seja um momento que você ainda está receoso de comprar Petrobras. Né? Ele vem caindo 25%, o medo está instalado nos operadores de Petrobras nesse momento. Porém, a gente vê aqui um gap de alta, no rompimento desse topinho, um pivôzinho de alta. Se a gente for para o gráfico de 60 minutos, está claríssimo um pivôzinho de alta, e o FR ali dando compra, dando divergência de alta. Ou seja, é nisso que eu acho que é útil os indicadores. Né? Ou seja, a análise técnica que te dá uma compra, mas você está num momento ainda de grande queda, né? Uma reversão aparentemente tímida aqui,
Mas é um sinal tecnicamente, né, válido pela análise técnica clássica. É um pivôzinho de alta com um gap. Mas é natural você ficar inseguro. Bom, o IFR está aí para te dar aquele empurrão que falta para entrar na operação. Tá ok? Bom, divergência de baixa. Analogamente à divergência de alta, a divergência de baixa é quando o preço, né, ele se encontra numa tendência de alta, ou seja, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, então os topos são ascendentes, e o indicador está fazendo topos descendentes. Né? Então aqui eu tenho um desenho de uma divergência de alta forte. Né? O que seria uma divergência moderada? O preço está fazendo o chamado topo duplo e o indicador está caindo. Ou o preço está fazendo topos ascendentes e o indicador está fazendo topos da mesma altura, uma divergência moderada. Aqui vocês estão vendo o desenho de uma divergência baixista forte, ou seja, uma grande divergência de baixa. Que situação, né? Até coloco aqui no slide. Que situação você entra? Na divergência? Claro que não. Na perda do suporte. Assim como na divergência de alta, você entra no rompimento de uma resistência, como foi o caso aqui da Petrobras, que foi o rompimento desse topinho aqui, né, que era uma resistência, né, que um pivôzinho de alta, com gap, com a divergência, você entra aqui, neste dia. Né? Na divergência de baixa, você vai entrar na perda do suporte. Então, por exemplo, vamos ver alguns papéis. Petrobras de novo. Olha que interessante. Olha que interessante o gráfico, né? Agora eu dei um zoom maior, é aquele canal que a gente viu a entrada com a divergência de alta, e agora, olha o que a Petrobras fez. Tocou na linha de retorno do canal de alta. Por que a linha de retorno do canal de alta tem esse nome? Porque ela retorna o preço, né? A princípio, a gente espera que o preço retorne para a LTA propriamente dito, como ela fez aqui duas vezes. Ó. Aqui, né, fez inclusive uma mulher grávida de baixo na linha de retorno, foi na LTA. De novo, outra, quase uma mulher grávida aqui, podemos considerar uma mulher grávida de novo, de baixa na linha de retorno, foi na LTA, meio que no movimento até um pouco mais lateralizado do que uma queda propriamente dita, uma correção mais forte. Aqui, uma bela de uma mulher grávida de novo, de baixa, só que aqui... Oi. E aí nesse topo no gráfico semanal ficou uma estrela cadente que não tinha jeito de não ver, cara. Só cego para não ver isso aí. Foi lindo. Cara, esses sinais da Petrobras são de livro, cara. Eu tenho aquele bebê abandonado de 21 de maio de 2008, eu acho que eu vou usar para dar aula até os meus 80 anos, cara. E tem algo parecido no fundo dela depois, quando ela chegou lá nos 13, alguma coisa... Olha, rapaz, eu tô com a televisão ligada, tá aparecendo a Graça Foster aqui explicando alguma coisa aí. Tem muito o que explicar mesmo, né? Puta, mas vai queimar a televisão. Cara. Vai queimar a televisão. Não, imagem feia pra caramba, cara. Tá louco. Tira a criança da sala. Você tem filhos, né? Tenho uma baixinha. Tira da sala, cara. Bom, desculpa atrapalhar, só queria fazer o comentário aí da estrela cadente. Mas vamos lá, aqui, ó, olha que interessante aqui. Não chega, o IFR não chega a estar tão descendente assim, mas é uma divergência, tem uma ligeira queda do IFR, né? E a gente vê aqui no gráfico, na análise técnica clássica, uma mulher grávida na linha de retorno do canal. Beleza, onde você vende? Né? Quando arma um pivôzinho de baixa, na perda desse suporte. Né? Isso para quem quer fazer trades curtos, né? Swing. Para quem quer realmente operar com mais segurança, mais tranquilidade na ponta vendedora, aí é análise técnica na veia, é perder o canal de baixa, né? Perder o suporte proporcionado por esse gap que ela tinha deixado aqui nos 8,73, né? Ela perdeu com esse baita gap aqui, perdeu esse fundo, é venda. Aí o FR, inclusive, naquela linha que eu mostrei ainda há pouco, está abaixo dos 50, confirmando essa perda de força na Petrobras. E dito feito, né? Ela está caindo, ó. IFR em 24,43. Né? Olha que compra traiçoeira que deu aqui nos 30. Olha que compra muquirana que deu aqui nos 30. 2 dias de alta. Né? Na verdade, essa mulher grávida de alta aqui, né, já foi suficiente para quicar o IFR aqui nos 30 para cima. E, no entanto, ó, estamos abaixo de 50. Abaixo de 50 é força vendedora. Então, eu ainda acredito que essa leitura do nível de 50 é muito mais forte, poderosa, do que kick nos 30, nos 70, ok? Opinião minha, mas isso aí é importante que vocês utilizem no dia a dia para confirmar. Bom, vamos ver aqui, ó, os em Minas. Olha que interessante, né? 3 topos mais altos que
três topos sucessivos na Uzi Minas, e o FR com uma ligeira divergência também baixista, né, aqui nesses topos. Ou seja, eu não tive o FR nenhuma vez superando o topo, esse primeiro topo aqui de novembro. FR sempre abaixo do topo de novembro. E a Uzi Minas subindo. Né? Quando que você vem no Uzi Minas? Porque fez essa divergência? Não. Acho que talvez até os mais agressivos, é que como eu opero mais futuros, eu já não e futuros acaba você ficando mais, né, focado em day trade, etc., você acaba não entrando nesses swings, mas eu até comentei essa análise, acho que um mês atrás com o André. Uzi Minas perto da linha de retorno, deixando essa figurinha, né, parece, né, uma estrela cadente, teoricamente não seria, porque a sombra não é tão grande assim, é mais ou menos o mesmo tamanho do corpo, mas na prática eu gosto de olhar a candlestick pelo lado psicológico dele, né, não fico medindo o tamanho de rabo de sombra de candle para ver se é ou não é aquele padrão. Aqui está claramente mostrando força vendedora, bem aí junto à linha de retorno do canal, com uma bela divergência. Mas realmente a call de venda aqui para Uzi Minas, foi quando perdeu esse triângulo descendente, né, esse belo suporte aqui, que também ao mesmo tempo é LTA, enfim, é fechar a tampa do caixão. Deu a venda ali muito clássica pela análise técnica e FR abaixo de 50 também, neste mesmo ponto aqui. Ou seja, o FR mostrando realmente que agora os vendedores estão dominando o jogo aqui da Uzi Minas. O Kendo aqui, por si só, já dizia isso, mas se resta alguma dúvida para você, o IFR te tira toda e qualquer dúvida com relação a esse movimento. Ok? Bom, aqui mais um exemplo de divergência de baixa. Olha que interessante aqui no início, na BBAS3. Três topos ascendentes, IFR no mesmo nível, né, ou ligeiramente mais baixo, uma divergência moderada de baixa. Quando que você vende quando que você venderia, por exemplo, o Banco do Brasil? Aqui nessa região, que praticamente você perde o fundo anterior, né? E aqui, se a gente traçar também, ligar esses fundinhos aqui, a gente tem uma pequena figura de alargamento, né? Que com a perda do fundo anterior e da figura, né? E o FR também já tendo dado divergência e entrando na zona abaixo de 50 é venda. Ok? Aproveitando, olha aqui que eu acabei de localizar, uma divergência de alta no IFR. Uma divergência de alta no IFR. Topos mais baixos e IFR mais alto. Ok? Bom, olha que interessante, uma utilidade muito grande para o IFR. Não sei se vocês estão me ouvindo, já tem o hábito de fazer isso, mas IFR, né, assim como outros indicadores, nós também podemos traçar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, suportes e resistências, como nós fazemos no preço. Né? E qual a utilidade disso? Muitas vezes o preço, né, está numa LTA, o IFR também está numa LTA, e o IFR perde a LTA, e o preço não. Né? Isso aí é o que a gente chama de Advanced Breakdown, ou seja, o IFR está sinalizando, está te antecipando, te avisando a possibilidade de perda de tendência no preço a qualquer momento. De repente, mais 2, 3 dias à frente. Por isso chama Advanced Breakdown. Eu não sei se o slide que eu tenho... Oi. Não, só para complementar aí, eu adoro rompimento de linha de tendência, faço um monte de operação, você também gosta, a gente está sempre traçando o Fibonacci depois do rompimento dessas linhas, até fiz muito mais depois que voltei a falar contigo, porque tem dado tão certo, tá tendo esses rompimentos e indo no 61,8, coisa de cinema, né? Mas eu acho muito interessante nesse indicador o rompimento da linha de tendência do indicador, né? Isso é um sinal, como a gente falou, não é para vender ou comprar, né? Mas é um sinal de que uma venda ou uma compra está muito próxima, né? Eu realmente gosto desses rompimentos. Não, aqui, por exemplo, o exemplo que eu tenho na frente é do Ibov, mas eu reparei que no slide anterior que está falando de divergência, eu já tinha um Advanced Breakdown, quer ver? É na BBAS, olha só que interessante. Olha aqui a BBAS, né? Olha aqui, olha só a BBAS, que linda linha de tendência, linda, 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 né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques nela. Né? E aqui perdeu a linha de tendência. Olhem aonde estava o preço quando perdeu a linha de tendência. A tendência alta foi tão forte que ele tinha rompido a linha de retorno, ele tinha acabado de passar para debaixo da linha de retorno. Mas não tinha nada aqui sinalizando venda no Banco do Brasil. Nada, nada, nada. E o IFR já deu aí o Advanced Breakdown sinalizando
perda da tendência da força de compra nesse ativo. Ou seja, aqui a gente pode dizer que o IFR tem tendência de baixa? De jeito nenhum. Quem disser isso é aquele cara que analisa olhando o gráfico passado, porque aqui nunca que você vai dizer que uma tendência de baixa está começando aqui. Né? É claro que a gente tem essa estrelinha cadente aqui, e essa volta para dentro da linha de retorno, você pode acreditar num swing trade aí de 4, 5 dias para zerar a posição na LTA, mas não uma tendência de baixa. Mas ela realmente veio a se confirmar, né, alguns dias depois, mas aqui tivemos o Advanced Breakdown clássico no Banco do Brasil. Agora vamos pegar o exemplo que eu botei aqui no slide. Né? Olha que interessante o Ibovespa. Olha aqui. O IFR numa LTA fez o Advanced Breakdown, perdeu, e aqui ainda não. Tudo bem, quem opera vendido, até nessa hora teria visto esse pivô de baixa. Só que tem dois grandes suportes no Ibovespa aqui. Esse que a gente perdeu semana passada e está mais confirmado hoje, que é o suporte do fundo de 2011. E esse aqui, se eu não me engano, deixa eu até dar um pulo lá no Profit Chart para ver. Ibov, deixa eu botar aqui no semanal. É o fundo de 2012. É o fundo histórico de 2012. Né? Deixa eu voltar para o PowerPoint. É o fundo histórico de 2012, esse fundo aqui. Então aqui, olha só, perdeu um fundo. Perdeu o fundo anterior. Puta, mas você está vendo um baita de um suporte aqui na tua cara, né? A poucos pontos abaixo. Você vai vender aqui? Não, um baita de um suporte desse acabou de ser testado, vindo lá de 2012, eu não vou vender. Mas o IFR está dizendo, pode vender, olha, Advanced Breakdown, vai perder. Mas, de qualquer maneira, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, stop menos ainda. Minha venda, acho que mais segura mesmo é quando se dá a perda desse suporte. Mas, vamos lá. Aqui a gente deu o Advanced Breakdown, inclusive com um pullbackzinho na LTA, voltou, bateu e depois caiu, sinalizando a iminente perda desse suporte, que veio realmente a se confirmar alguns dias depois. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 dias depois a gente perdeu esse suporte. Ok? Bom, por exemplo aqui, vamos falar de perda de suporte. Olha, o Ibovespa vem caindo há semanas, né, há meses, e o FR bem lateralizado, né, bem ainda se segurando aqui no nível de 30. Né? Imagina quem opera aqui justamente esse conceito de bateu no 30, virou para cima, compra. Olha só, já teria tomado uns 4, 5 stops e está ali naquela linha de nunca mais eu vou usar IFR na minha vida. Essa porra quando chega nessa linha, a próxima operação dá certo. De bater e subir? Não. Quando o cara fala, desisto, isso aí não funciona, não vou usar mais. Aí na próxima. Exato. Esse é o mal desses setups automatizados, né? Que você decora algum padrão, algum formato e passa a querer operacionalizar aquilo. Funciona. Mas, por exemplo, eu estava vendo até um setup que tinha 30% de acerto. Só. Puta, mas taxa horrível de acerto. Né? Só que quando acerta, você faz 10, 20 vezes o que você perde nos stops. Agora, imagina se você perde a parte emocional do cara. Não, você imagina a parte emocional do cara que perde as 7 primeiras seguidas. Ele provavelmente não faz a 8ª, que é a que vai dar certo, né? Isso que exatamente. É isso que é o problema desses setups automatizados, baseado em muitos indicadores, cruzamento de médias, né? Basta pegar uma congestão, uma consolidação, você toma vários stops, né? Aí a tua autoconfiança vai pro saco, junto com o dinheiro, né? Que é o pior. Então eu gosto realmente... Ei, Maczinho. Eu gosto muito da análise técnica clássica por isso, e usar os indicadores como um apoio. Aqui, então, nós temos esse suporte do IFR que foi perdido aí nesses últimos 3 dias. Né? Aqui já vinha sinalizando, quando perdemos aqui o fundo de 2011, né, o IFR já estava um pouquinho abaixo desse suporte, e hoje foi a pá de cal. Né? Temos aqui a linha de retorno do canal de baixa aqui para dar um suportezinho para o Ibovespa nos próximos dias, mas agora está mais do que claro aí esse cenário aí de que o Ibov tem tudo para buscar os 44,100, tá? Bom, esse aqui é um outro setup, desculpa, eu falo setup, eu mesmo sou o primeiro a condenar essa busca
desvairada que todo mundo tem pelo setup perfeito, né, o santo graal da análise técnica. Eu já parei com isso há muitos anos, mas eu ainda, infelizmente, continuo usando essa palavra setup toda hora. Desculpa, gente. Mas, enfim, uma outra técnica, uma outra leitura interessante do IFR é a utilização em conjunto com uma média móvel, né? Eu, por exemplo, descobri isso numa viagem. Hoje eu acho que eu já vi isso sendo usado por muita gente. Mas eu confesso que na época que comecei a utilizar isso, eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. E eu fui para uma viagem para Las Vegas e estava no avião lendo sobre análise técnica, e tinha um indiano do meu lado, indo para a mesma viagem, e também analista técnico, e a gente trocou ideia a viagem inteira no avião, e aí ele me mostrou a utilização da média móvel, né, cruzamento de média móvel com IFR. Ou seja, é muito natural, eu até botei aqui no gráfico o cruzamento de médias móveis para vocês verem, junto com o cruzamento do IFR e uma média móvel, né? Então é muito interessante é interessante utilizar as médias móveis no IFR, mas de novo, não nessa linha, na estratégia de operar cruzamento, mas na estratégia de pegar a média móvel e ter, a partir dela, uma orientação de para que lado está indo o IFR, porque assim como o preço faz zigue-zague, o IFR também. Então, às vezes, fica complicado você enxergar a direção do IFR, né? E a média móvel te dá uma bela de uma ajuda. Mas é claro que esses setups, né, entre aspas, de cruzamento também funcionam algumas vezes, mas também deixa de funcionar outras tantas, né? Eu acho que legal é a conjunção desses cruzamentos. Por exemplo, aqui, olha, o IFR cruzou a média móvel. O preço não, está lá em cima ainda a média móvel. A média móvel foi se cruzar mais de uma semana depois. Mais de uma semana depois. Aqui o IFR cruzou a média móvel, de novo. Aqui a média móvel foi se cruzar bastante tempo depois. Mas aqui, por exemplo, ó, ele cruzou. Cruzou, médias móveis não se cruzaram, na verdade o preço foi em busca média, o suficiente para ter um cruzamento no IFR. Por isso que eu não gosto de operar esse tipo de técnica de cruzamento. Mas não deixa de ser uma linha utilizada por alguns traders, né? Não sei aqui no Brasil quantas pessoas estão habituadas a usar média móvel em IFR, mas aqui está uma maneira interessante de vocês verem o IFR, através de cruzamentos com uma média móvel do próprio IFR. Né? Aqui de novo, ó, bom, aqui eu acho que eu já mostrei a divergência da Petrobras, né, ó, e aí cruzou a média móvel, perdeu o fundo aqui, vamos falar então de suporte do IFR, ó, perdeu o fundo anterior IFR, ó, e viemos uma tendência de baixa bem significativa aqui na Petrobras. Isso é mais uma leitura, uma maneira diferente de se enxergar o IFR. Né?